miséria, afastado dos outros, irmão. Ele quer para si um povo de sacerdotes. Todo o seu povo sendo um reino de sacerdotes. Então, a pergunta é, o que é um sacerdote? E se nós pudermos usar uma definição bem simples para começar, nós diremos que o sacerdote é basicamente um mediador. É isso que um sacerdote Mediador, é. presta atenção. Um mediador. Uma pessoa que é colocada para mediar entre Deus e os homens, entre Deus e o mundo, entre Deus e a criação. Estou usando essa explicação propositadamente porque muitas das vezes nós entendemos o sacerdócio apenas como a mediação entre Deus e os homens. Mas na Escritura, o sacerdócio é muito mais amplo do que isso. Na verdade, o sacerdócio nos fala da mediação do homem entre Deus e a criação. E aí vamos começar a entender o sacerdócio. Qual que era o propósito de Deus no princípio? Na origem de todas as coisas. Quando Deus criou o homem. Antes de haver a queda do homem. Antes de acontecer ou entrar o pecado na história humana. Antes de que a serpente tentasse o homem e o homem caísse. Antes disso, na mente de Deus, no coração de Deus, no propósito de Deus, estava que o homem fosse seu sacerdote sobre a terra. Ok? Então Deus, quando criou Adão, queria que ele fosse um sacerdote. Que ele cuidar das coisas da terra. Só que aí ele resolveu desobedecer. E você está obedecendo a Deus? Como você sabe que está obedecendo a Deus? Você acha? Ou você tem revelação? Da sua desobediência. Se você não tiver revelação da sua desobediência, que é o erro, que é o pecado, então você não está ouvindo o Espírito Santo, porque o que ele faz é advertir. Exatamente para te dizer o caminho, que não é da tua cabeça, é da cabeça de Cristo. Então precisamos olhar para lá, para o princípio, para nos entender, começar a entender o significado do sacerdócio. Mas lembre, o sacerdote é basicamente um mediador. Um que é colocado entre Deus e a criação, entre Deus e os homens, para mediar. O irmão Austin Sparks, ele usa uma figura muito bonita sobre o ponto. Ele diz que um sacerdote é um que toma a mão, ou pega a mão de Deus e a mão do homem, as coloca juntas. Esse é o sacerdote. Ele toma a mão de Deus, a mão do homem e as coloca juntas. E deixa ele de mãos. Não é bom para o homem caminhar junto com Deus. De mãos dadas com Deus. Essa é a função do sacerdote. Então, é isso que nós vamos ver. Vamos ver se a gente entendeu mesmo. O sacerdote, que é um filho de Deus, que é governado pelo Espírito Santo, ele é um intermediador entre Deus e a criação. Ou seja, ele tem que pegar a mão de Deus e colocar na mão do homem que não nasceu de novo. E você? Se você é filho de Deus, você está fazendo isso? Você está pegando a mão de Deus, espiritualmente falando, evidente, e colocando no seu próximo, no seu filho, no seu marido, na sua mulher? Você está pregando Cristo? Você está pondo a mão para ele, para essa pessoa, entender que ela tem que ser conduzida pela mão de Deus? E não pelo ego dela, pelo eu acho. Eu pensei. Senhores, eu ouço toda hora. Eu pensei, eu achei.
eu percebo como que é que eu vou pensar. Eu não posso. Nós temos que começar a entender que eu, sozinho, sem a habitação do Espírito Santo, sou um perdido, espiritualmente falando. No plano horizontal eu posso ter tudo de material, mas no plano espiritual eu sou um perdido. Essa é a função da academia, essa é a função da minha vida. É ser um sacerdote, pegar a mão de Deus espiritualmente e, através da academia, aproximar dos senhores que me ouvem. Porque eu tenho esse processo de me aproximar mais de Deus, mais do Espírito Santo. Mas eu tenho um desejo enorme de, através desse trabalho, da academia, do trabalho meu na empresa, no dia a dia, fazendo as coisas do dia a dia, para que eles percebam a mão de Deus. Porque se eles forem conduzidos pelo eu, não vai dar certo. Quer dizer, não vai ter a vida espiritual e vai ter uma morte eterna no inferno. Isso me entristece. Não dá para rir, não dá para achar engraçado. Se eu vejo a pessoa, como eu digo, saltitante nessa vida, com festas, com shoppings, com um monte de delírio humano, e não tendo a mão de Deus conduzindo essa pessoa. É muito sério. princípio, para isso, vamos ir lá no livro de livro de Gênesis, capítulo 1. Vamos ver algumas coisas aqui interessantes. O primeiro é que, na visão do livro de Gênesis, capítulo 1, claramente, para os irmãos que gostam de estudar a palavra de Deus, e esse deve ser um dos capítulos mais debatidos da interpretação bíblica, da hermenêutica bíblica, é esse capítulo. Não vamos entrar em discussões hermenêuticas, o que quer dizer ou não, porque para isso poderíamos passar, não sei lá, 10 anos falando, ainda não terminaríamos assim. Então vamos fazer simplesmente vamos dar uma olhada assim, bem geral. Mas o ponto é o seguinte: o livro de Gênesis é um livro principalmente de revelação. Ele visa nos revelar a mente e o coração de Deus. Esse livro, Gênesis, foi dado originalmente a um povo, aquele povo que ele redimiu do Egito e trouxe para a terra prometida. Primeiro trouxe para o Monte Sinai, fez uma aliança com esse povo. Para esse povo foi escrito primeiramente esse livro. A gente não deve esquecer isso. Esse livro foi primeiramente escrito para aqueles que foram redimidos por Deus. Então, o povo de Deus, os hebreus, eles eram escravos. Dos egípcios. Isso é foi real. Hoje é um sentido figurativo. Quem não nasceu de novo está sendo escravo de quem? Do mundo. Está sendo escravo de quem? Do inimigo. Na similitude do que aconteceu realmente com o povo de Deus, que foi redimido, foi salvo, foi tirado do Egito. Para quê? Para servir a Deus. Obedeceram? Não. Era para passar não sei quanto tempo lá, para chegar no local que tinha que chegar, que eu esqueci o nome, e passaram 40 anos. Não é o assunto para agora, mas percebam que uma história bíblica, real, que aconteceu, hoje ela tem um sentido figurativo espiritual. Que Deus escreveu isso através do Espírito Santo ao longo de, sei lá, 5.000, 6.000 anos, para exatamente nós termos as revelações, como ele está falando das revelações do povo, que não tiveram, ou poucos tiveram.
É a história do povo de Deus no deserto. Que deserto que é esse? É o deserto que a gente vive. É um deserto onde poucos têm vida espiritual. É esse deserto hoje. Nós vivemos no mundo. O mundo é um deserto. Deserto de vidas que vivem espiritualmente, sendo guiadas pelo Espírito Santo. E o